Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu sou a Ariti Júlia e você está no Dose, que é um pensamento curto, um short, de algum insight ou de alguma coisa que a gente pensou aí durante os estudos devocionais e tudo mais. E eu queria falar hoje sobre o passado, como você usar o seu passado a seu favor. Por quê? Muitas vezes a gente tem coisas no passado que a gente se envergonha, que são coisas que a gente se arrepende amargamente de ter feito, falado ou vivido. Às vezes são abusos, violências ou coisas tristes da vida que você passou, né? E que muitas vezes a gente carrega isso como uma bagagem que deixa a nossa vida pesada e, em alguns momentos, até se arrastando aí pela vida. Mas o fato é que a gente não tem como mudar o nosso passado, né? A gente não tem como voltar atrás e tomar decisões diferentes, né? Ou fazer as coisas de uma maneira diferente. Nem você teria também condições de mudar o abuso que você sofreu, por qualquer que seja o motivo, né? O abuso, ou a dor, ou o sofrimento, um relacionamento, uma família disfuncional, morte de pessoas. O fato é que a gente não consegue controlar o nosso passado. A única coisa que a gente pode fazer é controlar e pensar e agir em como nós interpretamos e carregamos esse passado para o nosso presente e para o nosso futuro. E o modo talvez mais adequado da gente pensar sobre o nosso passado é tomando algumas decisões e usando ele de algumas maneiras. Por exemplo, lá em Deuteronômio 9, 7, ele fala o seguinte: lembrem-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor, o seu Deus, no deserto. Desde o dia que saíram do Egito até agora, vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente. E isso Moisés está falando, está lá na boca, na porta da entrada da Terra Prometida. E essa rebelião, esse coração duro do povo, foi a causa deles passarem mais de 40 anos andando no deserto. Então, essa coisa ruim que eles viveram, essa rebelião e essa rebeldia, precisavam estar na cabeça dessas pessoas que estavam entrando na Terra Prometida para eles não fazerem isso novamente. Para na hora que eles entrarem lá, eles tinham que lembrar para terem uma atitude diferente, né? Para não sofrerem isso novamente e não sofrerem outros momentos de correção do Senhor. Outro 40 anos andando no deserto. 40 anos é uma vida, gente, é praticamente a minha idade. Eu tenho 41. Então, uma vida inteira andando no deserto, nômade. Você imagina isso? Consequência da rebelião e do pecado deles. E por que isso é um motivo da gente pensar? Poxa, errei, sofri alguma consequência e eu preciso me lembrar das minhas falhas. Não para ficar remoendo esse passado, mas para tirar desse passado lições em que eu vou projetar o resto da minha vida de uma maneira bem diferente, por outro caminho, tomando uma outra decisão mesmo, né? Se você lembrar de quando Golias estava lá afrontando os exércitos e Davi chega e fala: eu vou enfrentar porque o Senhor vai me ajudar, qual foi a argumentação que Davi usou para falar para Saul? Não, eu vou. Saul falou: mas como assim, colega? Tu é um nanico, pastorzinho, como é que você vai enfrentar um cara que é guerreiro desde a sua mocidade? Você não tem idade, não tem barba na cara para isso. Aí ele falou: olha, eu já matei um leão, eu já matei um urso para defender as minhas ovelhas. Por que eu não vou derrotar esse Golias? Deus vai me ajudar. Deus me ajudou com as minhas ovelhas, por que não vai ajudar agora? Vai sim. Essa é uma outra maneira da gente lembrar do nosso passado. A gente tem uma coleção de momentos em que você teve vitória, que você teve coisas boas de Deus e você se lembrar dessas coisas. Eu já matei um leão, eu já matei um urso, eu já tive essa e aquela respostas de Deus para as minhas orações. Ele já me ajudou nesse momento. Então, se você é ruim de memória, faz um memorial das coisas boas. Coloca num papel, escreve,
tal dia recebi tal resposta, tal dia Deus me deu isso, tal dia Deus fez tal coisa pra mim, tal dia, a maior de todas, eu me converti, ou se você não tem tal dia, tal ano, ou não coloca nem data se você não tem uma data, se você não se lembra, mas a salvação, Jesus me alcançou em tal data. Sou hoje eu sou de Jesus. Isso é um memorial que a gente precisa lembrar, porque se Jesus deu para a salvação para nós, como que ele não vai dar todas as outras coisas? Lembra daquele texto que fala isso? A gente precisa se lembrar disso. Então, assim, como que você usa o seu passado? Lembrando das coisas boas e lembrando também das suas falhas. Por quê? A gente precisa lembrar, especialmente para quem é convertido, você minha coleguinha de Jesus, um dia você foi perdoada. Lembra daquela parábola lá que fala que o rei, quando foi acertar contas, ele chamou um dos súditos que estava devendo milhões e milhões e milhões e ele perdoou esse cara? Exatamente. Nós somos esse cara que fomos perdoados de uma dívida que a gente não tinha a menor condição de pagar. Milhões e milhões e milhões e milhões, né? De libras esterlinas. E Jesus já fez o mais difícil, que é perdoar as nossas falhas. E a gente vai para o céu e a gente tem a certeza de que a nossa culpa já foi carregada e levada embora na cruz do Calvário. O que essa parábola depois fala é que esse cara não quis perdoar um outro empregado que devia uma quantidade muito pequena em comparação, era uma quantidade razoável, mas em comparação ao que esse próprio foi perdoado, era ínfimo. Então, assim, a gente precisa lembrar do nosso perdão, do perdão que nós recebemos em Jesus Cristo, porque nós vamos precisar muitas e muitas vezes exercitar o perdão com a outra pessoa, com as pessoas que convivem com a gente, com pessoas do seu trabalho, com seu marido, com a sua mulher, com seus filhos, com os seus pais, com todo mundo a gente precisa lembrar. E a gente precisa lembrar desse evangelho, e a gente precisa lembrar das nossas falhas e das nossas faltas, né? Por quê? Existe uma questão de o evangelho, ele não é apenas aquele momento em que você aceita Jesus ou que você recebe a fé de Deus, você fala assim, quero e pá, e aí você tem o seu passaporte carimbado pro céu. E aí pronto, a sua vida tá resolvida, aqui você pode viver do jeito que você quiser. Não, 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 não. Para esse momento em que nós estamos vivendo no mundo caído com pessoas pecadoras, olha só o que Hebreus 4, 15 e 16 diz para nós. Lembrem-se do que foi dito. Não é esse. Nosso sumo sacerdote entende as nossas fraquezas, pois enfrentou as mesmas tentações que nós, mas nunca pecou. Assim, aproximemo-nos com toda a confiança do trono da graça, onde receberemos misericórdia e encontraremos graça para nos ajudar quando for preciso. Agora pensa comigo, quantas vezes é preciso de graça para a gente viver nesse mundo tão cheio de más notícias e de pessoas que nos ofendem, que nos maltratam, que nos tratam com injustiça ou com qualquer outra coisa assim. Muitas vezes, né? E isso torna a nossa vida miserenta muitas vezes. Todas elas. Então, assim, como que você usa o seu passado? Lembrando do que Jesus já fez por você e lembrando de usar essa mesma graça com as suas próprias falhas, né? De olhar para as suas falhas e não ficar remoendo isso, mas de lembrar, eu pequei muito, mas a graça de Deus foi suficiente, ela cobriu tudo e agora eu posso voltar. A todo momento que eu senti o peso daquilo que eu fiz, peso do meu passado, eu posso voltar para Jesus e receber graça para lidar com isso. E aí, desse modo, a gente pode ressignificar o passado e aí ele não vai ser mais um lugar de dor e sofrimento que a gente, um quarto fechado que a gente nunca mais visita, mas ele pode ser uma oportunidade, um recurso para a gente conhecer mais do Deus a que nós servimos e dessa graça que nos alcançou. E aí, você acha que você também não precisa dessa graça? Eu preciso todos os dias. Então a gente precisa se voltar todos os dias para Jesus Cristo, inclusive revisitando o nosso passado e ressignificando e trazendo a graça, porque pensa, duas pessoas assistem um filme, duas pessoas vão ter duas impressões diferentes, certo? Certo. Uma pessoa gosta, outra pessoa não gosta. Então é a mesma coisa com o seu passado. O passado é esse e acabou, você não tem como mudar.
O que tem como mudar é a sua interpretação dele, é você olhar o filme e dizer gostei, não gostei. Enfim, isso é uma coisa que você pode treinar para você viver dias melhores, mais dignos e mais cheios da graça de Deus, tá bom? Um beijo, até mais!